O Júlio ainda me levou para. Olá, boa tarde. Estamos dando início a mais um programa Tribuna na TV, com apoio do Instituto Crescer. E hoje um programa todo especial para você que é professor de língua portuguesa, para você que gosta de ler, que gosta de escrever. Afinal, nosso assunto hoje é Academia Itajaiense de Letras. E não vai ser uma entrevista, né? Na verdade vai ser um bate-papo, porque eu sou membro da academia, faço parte da academia e hoje, né, os meus colegas me deram novamente o privilégio de ser o presidente da Academia Itagense de Letras, ou seja, vou estar à frente da instituição, e para conversar sobre a academia, sobre esses novos projetos que a gente vai desenvolver, eu trouxe aqui meu colega, meu parceiro, né, o cara que me trouxe para o jornalismo grande, né, digamos assim, o Magru Floriano, o Hélio Floriano dos Santos, conhecido como Magru, que mais do que escritor, né, Magru? É escritor, professor, historiador, jornalista, tem um currículo grande aqui e um grande produtor cultural aqui em Itajaí. Magru, muito prazer com a tua presença aqui hoje. É sempre uma honra conversar contigo e poder debater contigo sobre assuntos da nossa cultura. Para mim é um prazer estar aqui novamente na TV Brasil Esperança, principalmente na companhia tua, Adilson, que nós temos uma história, uma trajetória junto no jornalismo, né? Desde o Jornal de Santa Catarina, Clube da Imprensa de Itajaí e muitas outras batalhas. Eh, e também na Academia Itagense de Letras e no setor de editoração de livros, né? Trabalhamos muito junto na revistinha que circulou nas escolas por muitos anos, né? Uhum. E trabalhamos em muitos outros projetos, então é sempre um prazer estar aqui na casa e em tua companhia. Tu falou agora de outros projetos, a gente é meio abusado, né, Magro? Porque eu me lembro da tua bandeira quando tu foi presidente do Clube de Imprensa de Itajaí, lá nos idos dos anos 80, foi, não, nós vamos trazer a faculdade de jornalismo para Itajaí, a época que o Vilela era o reitor da Univale, dito e feito, né? A faculdade de jornalismo veio com um trabalho do Clube de Imprensa quando tu era presidente e a gente pegou junto também lá. O clube de imprensa foi fundamental, porque quando eu levei a ideia para o Vilela de criar o curso de jornalismo da Univale, a primeira coisa que ele pediu, assim, eu faço, mas eu quero o apoio da imprensa local. Porque já pensou esse pessoal todo aí? Praticamente ninguém tinha diploma naquela época. Não O tinha. pessoal já pensou a imprensa toda contra mim, né? Então eu quero que o clube de imprensa e os profissionais que estão na área sinalize de que Concordam com isso. concordo com a ideia. Aí, aí o Emerson Vigilante pegou em seguida a presidência do Clube da Imprensa e a nossa meta é justamente fazer um abaixo-assinado da imprensa itajaiense, pedindo à Univale o curso de comunicação social. Uhum. Então, e aí, na posse do Emerson, nós corremos, né? Eu lembro que quem contribuiu muito com esse abaixo-assinado foi o Chagas, pode vir correr da Chagas. Uhum. E eu e o Chagas corremos muito, pegando a assinatura de todo mundo e tal. E na posse do Emerson, no clube de imprensa, então, o Vilela esteve presente e ele entregou oficialmente ao Vilela esse abaixo-assinado, que teve muita participação do Chagas, sabe? Uhum. O Chagas foi uma liderança no clube de imprensa e na imprensa estrangeira por década, né? E eu fui parceiro dele em vários momentos e realmente ele contribuiu nesse processo. E aí logo em seguida eu também tive a feliz ideia de propor ao Vilela também, ao reitor da Univale, a criação da rádio Univale FM. Uhum. E o setor de comunicação, reformar o setor, ampliar o setor de comunicação da Univale, que era só um jornal feito pelo Emerson, por Uhum. coincidência, que era o Uhum. assessor de imprensa da Univale. E nós fazermos um processo integrado de jornal impresso, rádio e televisão. E E hoje é o aí, que é, né? foi tudo criado ali naquele Naquela momento época ali, o curso de jornalismo, a rádio e a e televisão em seguida. a reformulação também do jornal Univale, né? Foi tudo pensado junto, tal. Nem tudo foi
foi começado por mim, mas nem tudo foi terminado por mim. Uhum. Por exemplo, a rádio e a TV foi concluída pelo Betinho, o Alberto César Uhum. Russo, que deu uma grande contribuição para a Univale, porque ele tinha, como ele era formado em jornalismo já lá em Brasília, né? Uhum. Ele tinha faculdade de fotografia, comunicação social, especialização em fotografia. Ele acabou dando a contribuição de operacionalizar mesmo a parte de estúdios e a parte de compra de material, sede, essas coisas todas. Então, eu pensei e algumas coisas o Betinho implantou, né? Uhum. Então, ficou uma parceria interessante. Então, nesse processo todo de desenvolvimento da imprensa em Itajaí, que envolve a Univale, nós temos algumas pessoas que realmente contribuíram. Uma delas foi o Emerson Gislandi, outra foi o Valdemir Corrêa das Chagas e a outra o Alberto César Russo. Uhum. Eu me lembro que eu conheci o Chagas de vista. Aí ele foi lá, trabalhava contigo na sucursal do Jornal de Santa Catarina. Ele foi lá me dar um cascudo, né? Quero te dar um cascudo. Disse, por quê? Porque eu tinha saído do estado, voltado para Santa Catarina, e ele estava me monitorando. Eu disse, não, estou te monitorando, que eu quero montar um jornal, quero que tu vá trabalhar comigo. E, graças a Deus, Que é trabalhamos juntos Diário e da Cidade, né? diário, Foram para fundamos o Diário da Diário da Cidade, Cidade. né? E o Eu lembro daquele saudoso momento. Chagas deixou marcas aqui na imprensa da realmente. Infelizmente a imprensa lida muito com a memória dos outros E com a sua... e esquece muito da sua própria memória, né? Uhum. Por Ah, exemplo, um cara como Renato Manes de Freitas, não tem uma homenagem para ele na cidade. Imagina, o cara foi grandioso, foi extraordinário, ele foi mestre de todos os jornalistas da cidade. uhum. Não Ele tem que uma trouxe o estilo de jornalismo mesmo, jornalismo moderno aqui para Itajaí. para Itajaí, me lembro O, disso. o jornalismo antes era o senhor prefeito, o excelentíssimo senhor prefeito, o grande prefeito de Itajaí. Tira os Aí, adjetivos, né? Corta os adjetivos. fazia uma frase inteira de louvores ao prefeito para dizer que ele era prefeito antes de dar E antes da notícia, né? notícia, né? Aí o Renato cortou tudo isso Veio mostrar o que era o lead, como é que se montava um texto é o jornalístico. que a gente chama de jornalismo técnico, né? Uhum. Objetivo e conciso, né? Sim, claro. Então, veja, nós não temos nada sobre o Renato Manes de Mas é Freitas, bom né? a nota porque ainda há tempo da gente fechar essas lacunas, né? É, Uma questão, Magro, que a gente estava conversando, né? Mudando agora da imprensa para um outro setor que também é não menos importante, que é a literatura, né? O nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre a Academia Itajaense de Letras. E eu conversava contigo, quando a gente estava trabalhando nesse processo, sobre o que a fundação da Academia Itajaense de Letras provocou na cidade há 30 anos. Né? Que até 1997, até o dia 19 de agosto de 1997, que foi a data de fundação da academia, nós tínhamos pessoas que escreviam em Itajaí. Poucas pessoas que publicavam em Itajaí. Né? Rosa de Lourdes já tinha alguma coisa escrita, né? O Bento e o Floriano tinham alguma coisa escrito, publicado, né? Mas não tinha um movimento, né? Dizer, não, vamos agora trabalhar sobre isso. Nós conseguimos deixar esse legado para a cidade, trazer essa nova visão do movimento literário para Itajaí? assim, ó, nós tivemos ali na década de 40, 50, ao auge do o Banco Inco, nós tivemos grandes intelectuais que vieram para Itajaí a trabalhar no Banco Inco. Temos, por exemplo, Silveira Júnior, Uhum. temos Nereu Correia, que foi um dos grandes da literatura catarinense. Essas pessoas, Ildefonso Juvenal, que era da Polícia Militar, eles, na verdade, essas pessoas, eles formaram um centro cultural de Itajaí. Uhum. Teve ativo por uns 10 anos, assim, tal, aquele momento. Depois nós tivemos um grande intelectual que entre Itajaí e Joinville trabalhava nos Correios, então por isso que ele trabalhou na agência de Joinville também, mas trabalhou, Ignácio Bastos, que também montou um clube, 15 de novembro, se eu não me engano, C15, e também tentou trazer a juventude, para organizar uma juventude em torno da literatura regional. Ignácio Bastos, o nome dele. Então, nós tivemos Centro Cultural, nós tivemos Ignácio Bastos, e depois nós tivemos o padre Heriberto, José Heriberto Schmidt, o padre Schmidt do Colégio Salesiano, que formou uma academia mirim, uma academia
de estudantes de Itajaí. Também foi um momento assim, interessante, e ele estimulava as letras junto aos estudantes de Itajaí e tudo mais. Tanto que o hino de Itajaí é uma letra dos alunos dele do Sim. colégio Morisco. Então, isso foram iniciativas lá no passado, que eu gosto de sempre registrar, para dizer que é assim, não fomos só nós que pensamos isso, mas Uhum. o nosso projeto de academia foi o mais duradouro e o mais assim consistente, né? Então, em 97, né? Contando com também uma ajuda sólida do Edson Dávila, que era secretário da Educação na época e de Uhum. Cultura, porque precisa ter estrutura, né? Querendo ou não, né? Sim. Então, o Edson Dávila foi fundamental nessa história. E depois, a tua liderança organizativa, fosse o primeiro presidente, né? E, e o importante que os grandes da literatura da época aderiram à ideia. Rosa de Lourdes, né? Uhum. E Marlene Rothbard, e Marlene, tal, o Edson Dávila, Didime, a Ana Branca. Didime, Ana Branca Maia Cardoso, Uhum. né? Então, nós tivemos o Odilon Felauer Odilon. depois, Uhum. né? Então, nós tivemos, assim, porque não adianta você ter a ideia e, eu tive a ideia, tal, papá, tal. Teve a ideia, mas a consolidação depende de Do as grupo, né? pessoas acreditarem e Uhum. as pessoas se darem o apoio e tudo mais. Então, essas pessoas como uma Rosa de Lourdes, né, uma Didímia Lázaro de Oliveira, a Fabiana Sandri, Fabiano. Marlene Rothbard, sabe? Então, são pessoas que realmente consolidaram uma ideia, Uhum. né? Então, o Edson Dávila, já falei, né? E você também são pessoas que eu, assim, sempre que eu escrevo sobre a história da Academia Itagensy de Letras, eu jamais deixo de citar esses nomes. Uhum. Então, mas só que a academia, veja, ela realmente deixou dois livros muito interessantes para a história de Itajaí, que é 100 anos de poesia e E 100 100 anos de anos de prosa. prosa, né? Uhum. Que é muito interessante, que nós vamos ter de reeditar esse livro, Uhum. né? Para deixar nas escolas, né? E, se Deus quiser, no próximo, no próxima linha editorial da academia, nós vamos pensar isso daí. Agora, a ideia agora é que nós precisamos revitalizá-la, né? Exatamente. Nós temos que dar um upgrade nela. A gente está precisando. E eu posso ser otimista demais, não sei, mas esse governo está dando assim um upgrade assim muito grande, um fortalecimento muito grande na parte da literatura. Os governos anteriores acabaram concentrando muito do setor cultural na música. Uhum. A música ficou praticamente hegemônica e corremos o risco de ficar quase sozinha em Itajaí, com toda a verba pública e todos os espaços públicos dados à música e muito pouco para as artes plásticas e para a literatura. O teatro ainda conseguiu ainda sobreviver através de projetos nas escolas e outros espaços. E a literatura, né, ficou meio assim, Uhum. meio no meio do caminho, né? Ficou no meio do caminho. Nós tínhamos aquele projeto do ProLei, né, Adilson, com a revista que você editava, a Uhum. editora alternativa editava. Aquilo morreu, não deveria ter morrido, porque era um projeto extraordinário. O, o, o escritor ia para as Para as escolas, escolas, né. né? Mas aí eu acho que a É, gente agora tem a oportunidade de retomar essas ideias, né, porque eu vejo assim, hoje nós temos muitos escritores que estão aí na atualidade, gente muito boa, gente que está produzindo, que não viveu esse momento da academia, né. Nós temos aí um Hang Ferreiro, um Nilson Weber, né, Júlio Donato, e tem tem gente aí que escreveu. O Júlio Donato está com 8 livros escritos, né? uhum. O Nilson Weber tem 30 livros escritos. O Rang tem poucos livros escritos, mas ele é Tem um trabalho performático, né? aham, Ele, ele, ele vive fazendo saraus literários, né? Por aí uhum. e tal, espalhando as letras, né? Por todos os ambientes noturnos e tal. Então, e também tem, e depois tem o pessoal da música que escreve letra de música, como o V. Domingos, por exemplo, Uhum. né?
E hoje nós A temos, Giana serve também, tá, teve aqui, ele falou que nós tem um temos, trabalho nós temos autoral bom. esse pessoal do trabalho autoral, né? Uhum. Isso vale para letra de música, vale para romance, vale para poesia, Para teatro. aí tem o pessoal do teatro também, né? Que a gente, interessante que o pessoal do teatro não aparece em termos de letras, né? Uhum. Mas o O teatro teatro é é, peça é, é escrita. Shakespeare, por é a exemplo, interpretação do que é feito, do que é é, escrito, né? por exemplo, sou leitor histórico de Shakespeare. Já li 3 vezes a obra completa de William Shakespeare e vou ler mais umas 10 vezes ainda até antes de morrer. E é teatro escrito, né? Uhum. Certo? Então nós da Academia Itagense de Letras temos que fazer duas coisas. Nós temos que dar uma revitalização na Uhum. academia e, ao mesmo tempo, na hora de introduzir novos membros, nós temos de ser mais abertos para dar conta do ambiente do mundo de hoje. Uhum. Então, por exemplo, o escrito e o digital, né? Uhum. E ampliar para teatro, para letra de música, para saraus e como é que é? A letra verbalizada, né? Uhum. Porque as novas tecnologias, né, estão permitindo isso, né? Você, por exemplo, faz poesia, não publica em livro, mas declama no YouTube, né, em canais Uhum. específicos digitalizados, tal, com som e imagem. Então, hoje, por exemplo, eu viria um Carlo Antônio, por exemplo, Sim. né? O Carlos Antônio gravou um CD declamando, CD, né? declamando, maravilhoso, né? Eu ajudei a Então, produzir aquele CD. então a academia não pode mais pensar só assim, o livro, Uhum. né? Apesar da literatura ainda ter, né, o fundamento no livro, Uhum. né? O Eu seu DNA, né? O seu DNA é Eu o livro, trouxe, né? eu trouxe esses dias para aqui no programa o J.C. Ramos Filhos, nosso colega da academia, ele lançou um livro infantil agora, né, e disse que o editor dele disse, não, vamos botar também na internet coisas, mas eu tenho medo que o pessoal vai ver na internet e não vai querer ter o livro. Ele disse, não, estás muito enganado. Que a criança para quem é destinado desse livro, não quer ler na internet, ele quer pegar o livro, a criança quer sentir o cheiro, quer ver as coisas, quer dizer, e tem muita gente assim ainda, né, que apesar dos canais. É claro, a minha proposta que eu levei no dia da nossa assembleia de trazer a academia para o século XXI. Né? Vou ter uma página na internet, sim, coisa, mas nós vamos ter também o nosso espaço físico, vamos ter também, né, abrir a academia para essas novas linguagens, digamos assim. E porque não dá mais de fazer de conta que não está acontecendo todo esse processo de transição do físico para o digital, né? Sim. Isso daí é uma questão de tempo, o processo é muito acelerado. Esse, sociologicamente, é o conceito de revolução. A revolução é justamente aquele momento na história da humanidade em que tudo acontece num pequeno espaço de tempo, né? Às vezes uma ideia fica girando por 100 anos, mas num determinado tempo o Ela mundo surge. cai, se concentram todas as forças e aí acontece uma Revolução Francesa. Não é Uhum. mesmo? É assim, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de revolução, né? Não é uma revolução política, não agora, mas é uma revolução tecnológica. Uhum. Nós tivemos a primeira revolução industrial, tivemos a segunda revolução industrial e nós estamos passando por uma terceira revolução que não é industrial, mas é uma revolução tecnológica, Uhum. que no caso da revolução industrial, as duas primeiras foram revoluções tecnológicas, né? E essa revolução, e nós temos as instituições que não se adaptarem às novas, a nova lógica desse mundo que vai sair dessa revolução, então, realmente só vai perder tempo, né? Uhum. Então, e não é só, Adilson, internet, tá? É a questão digital mesmo, que vai além da internet, nós sabe que, por exemplo, se tiver uma guerra aí, e o pessoal começar a explodir os satélites do outro, nós vamos Vão entrar num perder. apagão Aham. e o negócio é bem complicado. Então, nós vamos ter vai começar a ter comunicações, logo ali na frente, nós vamos ter comunicações alternativas. Por exemplo, eu ter um sistema que falo contigo, independente,
E assim, isso daí vai acontecer já já por causa da questão dos robôs e tudo mais, tal. Uhum. Veja que aquela coisa de inventar um robô era coisa do outro mundo. Ontem eu passei lá na Univale, tinha um robô da Univale no corredores lá, falando com as crianças, tal, Hum. né? Então a Univale já está criando robô, sabe? Então, Essa questão, eu li em algum lugar a questão de que o cara levou uma ideia para Kodak de fazer uma máquina fotográfica que não precisasse de filme, que parecia uma câmera digital. A Kodak disse, não, isso aí não vai funcionar. Ninguém é que vai deixar do filme coisa. Hoje o que é a Kodak? pois é, ela perdeu totalmente o Perdeu o o filme, bonde da né? história, né? Ficou com o filme na mão, né? Ficou com o filme na mão. Então, agora a Academia Itagensina de Letras, ela vai ter são dois movimentos. Ela vai ter de se adaptar a essas novas linguagens para inserir o Uhum. pessoal que trabalha nessas novas linguagens, Sim. e o outro é realmente trazer o pessoal de mais valor hoje na literatura também Caraca, né? para os quadros da academia, Exato. né? Tu comentou, né, sobre que a ideia da academia funcionou lá no passado justamente porque o pessoal que fazia, que trabalhava nessa, que vivia a literatura na época, comprou essa ideia e participou dessa ideia. Esse pessoal que está hoje fora da academia, mas que está produzindo, tu acha que tu tens contato com eles, eles têm interesse? Eu já cheguei em algumas pessoas convidando para participar do processo seletivo nosso de 10 vagas, né? Uhum. Nós abrimos, então, até 14 de agosto, né? Isso. No segundo bloco a gente quer dar mais ênfase nisso também. Então, nós temos 10 vagas abertas e eu já contactei algumas pessoas. Falei, pô, participa do processo seletivo, e a resposta foi sim. Por exemplo, o Nilson Weber, que era uma preocupação minha, de que talvez ele, né, porque ele ainda está naquele negócio de workaholic, de trabalhar muito e tudo mais, tal, Uhum. né? Que ele é viajante, né? Sim, sim. É representante comercial, então viaja muito e tal. E ele tem 30 livros escritos e uma obra consagrada, né? Uhum. Eu digo assim, Eu vou olha, dar um spoiler aqui. Ele tá voltando, tá? Vai voltar é, a publicar. Ele tá desde 2020 sem publicar, 6 anos, e ele disse, não, agora eu quero, já estamos em contato. e ele tem uma personalidade toda própria, uma obra autoral que tem um detalhe que poucos no Brasil têm. E ele tem um dicionário próprio, né? O dicionário dele é riquíssimo, é um dicionário poético, ele controla completamente o dicionário da língua portuguesa de uma forma extraordinária. Eu, sinceramente, não entendo como que algumas pessoas não ganharam ainda projeção nacional. Um Uhum. deles é o Nilson Weber. Era para ele já estar numa projeção nacional. Como ele trabalha, é representante comercial e tudo mais, ele mesmo não tem tempo para cuidar da Uhum. obra Mas dele. ele tá nesse caminho, tá? Né? Ele tá nesse É caminho. uma qualidade extraordinária, Sim, né? sim. Outra Uhum. coisa que também tem me assustado, uma mudança radical que eu tenho visto, Adilson, e você como editor deve ter percebido isso também, há um movimento muito grande nas letras, pelo menos aqui em Itajaí, eu estou vendo isso bem claro, de muita gente estar migrando para a literatura infanto-juvenil. Cada vez mais, vê o J.C. Ramos, né? A Marlene Uhum. Rothbard, Sim, sim. o Antônio Carlos Floriano, Uhum. veja, são nomes já de expressão da literatura itagense que foram naturalmente também para a Ana Branca Maia Ana Cardoso, Branca, sim. elas foram para a literatura Que não tinha infanto-juvenil. antes, né? Tem a Amanda Bonatti, né? Então, ou para a literatura infantil mesmo, ou infanto-juvenil. Uhum. Isso está ficando um movimento assim muito grande mesmo. Está superando. Hoje se escreve mais para as crianças e para os jovens do que para os adultos, Uhum. regionalmente, né? Ah, Falando, né? tá, foi aprovado agora pela Lei de Incentivo à Cultura também um livro infanto-juvenil do próprio Nilson Weber com Binhote. Texto do Nilson com ilustração do Binhote para colorir, para criança colorir. Tá? O projeto já. Você vê, então, isso daí me faz fazer uma reflexão sobre assim, o que é que está acontecendo, né? Tentar entender o processo, né? Que eu estou pensando que num determinado momento houve uma geração aí que se perdeu no meio do caminho como uma geração de leitores, Uhum. se perdeu, Sim. porque
transitaram entre o escrito e o digital, ficaram com o digital, se perderam completamente na mídia digital. E o que está acontecendo hoje é que os pais que se perderam nessa geração entre o físico e o digital começaram a perceber que eles perderam muito de Uhum. qualidade de vida intelectual. E então estão botando na mão dos seus filhos livros. Isso é importante. Eu sou professor hoje, eu estou dentro de sala de aula e eu vejo essa lacuna nessa geração agora que está com 15, 16, entre 15 e 16 anos, eles não têm referências literárias. E os pais estão começando a perceber isso, que eles estão sentindo falta na formação deles. Uhum. Então, agora estão começando Estão a jogar começando a os ajudar os livros livros. na mão dos filhos. A Suécia e os países escandinavos lá, que têm um alto índice de desenvolvimento humano, IDH, eles botaram os tablets e na sala de aula e já Já estão estão tirando. Estão Uhum, tirando. estão tirando. O Reino Unido agora está fazendo uma lei rigorosa para as redes sociais para menores de 16 anos, Uhum. sabe? Estão fazendo uma varredura, assim, vai ser uma lei muito rigorosa. E é o Reino Unido, né? Inglaterra, Escócia, Uhum. Irlanda e assim por diante, né? O Reino não é assim um paizinho assim de República de Banana que é ditadura, estão Não, querendo impor, não. É que realmente o Estado e a percebeu que está sociedade criando uma geração que está carente disso. sim, Eu tenho alunos não hoje que eles referência. ficam com um real pavor, uma fobia enorme de não conseguir, porque é proibido agora ter no celular. Eles têm noção deles, começa a suar frio. Não, eles têm necessidade de estar com o telefone do lado aqui. Então você não pode ficar sobre minha vista. Não, eles botam ali do lado, mas tem que ter. Eles ficam apavorados sem celular. Quer dizer, e já, agora, e as crianças que entraram no ano passado no Parque Dom Bosco, pequenininhos, já tem essa questão que não, eles estão se divertindo mais. Pra Com gente certeza. ver. E assim, para você ver o estágio que nós estamos com essa questão do celular, ontem, por exemplo, eu ando muito pela cidade, assim, Uhum. tenho o hábito da Rosa de Lourdes. A Rosa de Lourdes, eu vivia andando pela cidade, eu vivo andando pela cidade. Ontem eu contei, ao todo, 4 pessoas atravessando a rua na faixa de pedestre, não olhando para o trânsito, lendo No celular. no celular, atravessando a rua, falando ao celular. Quer dizer, Chega a colocar em risco a própria vida, né? sim, nós estamos tão direcionados para a tela que até num momento delicado de segurança pessoal, As pessoas não estão. as pessoas estão dando prioridade ao. Isso significa uma coisa: fugir do controle. Fugiu, não está mais no controle da pessoa. Tu acha que então é um movimento de retroceder um É, pouquinho? eu acho que essa geração que ficou sem livro está sentindo falta E e está retrocedendo para poder. tá colocando o livro na mão dos filhos. Uhum. Eu acho que, se isso é verdade, a leitura que eu faço, eu acho que ali na frente a gente vai ter novamente uma geração de leitores. Precisamos, né? É. Magru, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco agora, mas eu queria conversar contigo, já deixo aqui a proposta do segundo bloco no ar, é sobre essa retomada da Academia de Letras e o processo de inclusão de novos membros. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, tá ok? Tá certo. Então, não sai daí, a gente volta em seguida com mais um programa Tribuna na TV. Até já. Estamos de volta com Tribuna na TV, hoje batendo papo, né, com meu amigo e confrade Magru Floriano, da Academia da Agência de Letras, e a gente deixou, no final do primeiro bloco ali, alinhavar o que a gente falaria agora, daria um ênfase para a questão do processo de recomposição da Academia da Agência de Letras, né? Então, acontece o seguinte, no dia, coincidentemente, foi dia 19 né? Um dia 19 que foi de agosto de 97 foi fundada a academia. E também no dia 19, que foi desse ano, 19 de junho, a academia voltou a se reunir depois de quase uma década aí, né, sem estar na ativa, para esse processo de recomposição. Então, a primeira medida que nós tomamos foi abrir as portas da academia para o ingresso de novos membros.
E agora, dia 1º de junho, nessa semana, eu lancei o edital, abrindo esse processo de inscrições para a Academia Itagense de Letras. E o Magru já está aqui, não é só coincidência, né? Não é só por isso, é porque o Magru ele tá liderando. Nós criamos uma comissão para avaliar os interessados, né, o currículo dos interessados, ver se eles se enquadram dentro dos critérios do estatuto da academia para fazer parte da academia. Magro, tu podias dar um toquezinho, como é que vai funcionar esse processo? Nós temos endereço na internet e com e-mail também, Um né? e-mail, um E e-mail. aí tem uma ficha de inscrição e a pessoa preenche a ficha de inscrição e manda o currículo para nós. E nós temos uma comissão prévia para fazer uma análise prévia e depois botar em Assembleia Geral, né? Uhum, E a ideia é que realmente a gente receba aí algo em torno de 20 a 30 currículos, propostas, né? E, inclusive o pessoal da região, da ANFRA, que está interessado, né? Por causa que, na verdade, a Academia Itagense de Letras poderá ter membros que atuam no movimento cultural de Itajaí, mas não obrigatoriamente tenham nascido ou uhum, residam em Itajaí. Porque você vê, nós temos o André Pinheiro, por exemplo, que é membro atual da Academia Itajaí de Letras, está morando atualmente em Curitiba. Então uhum, seria um contrassenso, né? Seria uma contradição nossa exigir que a pessoa reside em Itajaí para entrar na academia. Ela tem de ter atuação no cenário itagense, ela tem de uhum. ter participação no movimento cultural e das letras de Itajaí. Eu vou dar um exemplo para você de uma pessoa muito interessante que tá vindo conosco, se Deus quiser, a Amanda Bonatti. Já é uma escritora com nome já nacional, ela passa por todas as escolas aqui de Itajaí o tempo todo. Agora estava na Feira do Livro, estava na Feira do Livro ali da frente da Casa da Cultura e tudo mais, tal. Então é uma pessoa que está no cenário de Itajaí, né? E atuante. Mas ela não mora em Itajaí, atualmente está morando em Barra Velha. Uhum, Então, nós estamos abrindo essas 10 vagas para pessoas que fazem literatura em Itajaí, uhum. independente da residência. Isso é bom frisar, parece que estou dando destaque demais para isso, por causa que parece uma regrinha simples, mas isso inibe muitas pessoas, né? Sim, não, nós temos historicamente o Cabeto de Joinville, É, né? O Ari Santos de Campos de Balneário Camboriú, a Leda era de Balneário de Camboriú, Balneário Camboriú, justamente. O André está em o Curitiba, André está em a Curitiba. Márcia Kern está em Florianópolis. O Uhum. JC acho que não está em Itajaí também, né? Está em Florianópolis, Não, não, acho, está em né? Itajaí, está em Está em Itajaí. O Itajaí. Wagner Dávila, que é de Blumenau, Tem um em Jaraguá do Sul, né? O o Cabeto, né? Cabeto de Jaraguá. O Cabeto está em Jaraguá, Jaraguá. então veja, né? Então, Uhum. assim, e por outro lado, nós temos de renovar os quadros, por causa que desde quando a academia foi fundada, nós não mexemos nisso praticamente. Botamos ali uns 4 ou 5 membros só, mas nós temos 14 falecidos. Uhum. São 14 falecidos atualmente. É, Então, nós vamos abrir 10 vagas agora, e num segundo momento a gente pode abrir mais 10 vagas, né? uhum. Porque nós temos algumas vagas que não foram, originariamente, elas nunca foram preenchidas. Sim, Então, uhum. ao todo, nós temos 20 vagas. Então, mas só que acho que você, como presidente, fez certo, Adilson, em não abrir as 20 vagas assim de sopetão. Uhum. Porque no mundo, a gente cria uma certa idade, a gente pega uma certa idade e a gente vê que é preciso não Ir fazer tudo de com. supetão, sabe? Uhum. Vai com calma, estuda as coisas, vê aí quais são esses 10 que vão ser selecionados na primeira leva, e aí até é bom ter essa segunda leva, porque aí a gente também corrige algumas injustiças que possam ocorrer, que depois a Uhum. gente pesa de novo e puxa, realmente, né, tal pessoa ficou de fora, não devia ter ficado, tal. Então, a instituição ganha com a gente ser Mais comedido nesse mais momento. comedido, não, Uhum. não levar tudo assim de sopetão e tal. Então, abrimos 10 vagas e depois, mais para frente, abrimos mais 10 vagas, ficamos com um quadro inteiro e aí vamos partir para as realizações, né? Então, as pessoas interessadas em ser nossos
Nossos temos colegas, confrades, né? colegas confrades na Academia Itagense de Letras. Acho que tu vai divulgar, né? Aí Sim, eu até já peço para o Fabiano, então, colocar aqui na tela, Fabiano, o e-mail em que a gente mantém o contato com os interessados, tá? É o AIL, de Academia Itajaense de Letras, AIL inscrição, sem o C cedilha, né, sem a cedilha e sem o tio. Então fica alinscrical@gmail.com. É uma conta de Gmail, né, até porque a gente está em processo de legalização da formalização legal jurídica da academia, então a gente ainda não tem o domínio Academia Itajaense de Letras, a gente só tem, então estamos usando um Gmail, mas é até bom porque a pessoa grava mais, né? É ailincrical@gmail.com. Com esse e-mail você está interessado, mas quer ver esse edital, quer ver a ficha de inscrição, manda esse e-mail, uma Gru abre lá, né? Ou eu abro, a gente com prazer vai mandar uma cópia do edital, vai mandar uma cópia da ficha de inscrição para os interessados. E a inscrição, né, abriu dia 1º de julho e vai até o dia 14 de agosto. Que até dá tempo para o pessoal reunir o seu acervo, preparar um bom material para mandar, né, Magro? e a ideia é a seguinte, claro, nós também vamos procurar para fazer um convite formal para algumas pessoas, para elas mandarem currículo, né? Sim. A pessoa assim como o Nilson Weber, que tem 30 livros de escrito, a Amanda Bonatti, né, que tem uma projeção nacional, o Rang Ferreira, poxa, participa do processo, né? Acho que Itajaí hoje está num polo aí regional de 1 milhão de pessoas, né? Nós estamos ficando a grande Itajaí, né, com Balneário Camboriú e os 11 municípios da ANFE. Então, acho que é importante a gente conseguir reunir 40 pessoas em torno de um objetivo comum, né? Tão importante para a sociedade, que é escrever, né? Então eu sou da área da poesia e da área da história, né? Então, tu já tens o cronicontos e e biografias, né? Então, que tem vários formatos, vários gêneros, várias possibilidades, e a ideia é que essas 40 vagas completem todo esse mundo, né? Essa variação toda que tem na literatura. Eu estou muito otimista, sabe? Eu acho que o pessoal vem com a gente e nós vamos criar agora um grande movimento. E aí, um segundo momento, a parte burocrática toda recomposta. E o quadro de membros completo, aí nós vamos partir para projeto de editoração e também da sede própria, né, Dilson? Isso que eu queria deixar bem claro, porque a pessoa pode se perguntando, mas o que é que eu vou ganhar fazendo parte da academia? Vou gastar meu tempo? Coisa não, é justamente isso. A academia está surgindo com uma proposta de movimentar o cenário literário aqui em Itajaí região, né? Então nós temos aí a questão da criação do site. Primeiro lembrando, né? O que é que faz uma academia de letras? É a imortal da academia de letras. É imortal por quê? Porque a cadeira que eu ocupo hoje, por exemplo, é do poeta Bento Nascimento, a cadeira número 1, certo? Ele é patrono. Então, qual é a minha função? Manter vivo o nome do Bento Nascimento. Manter vivo o produto Bento Nascimento, a história, a literatura do Bento Nascimento. É claro que os direitos pertencem à família, né, do legado literário dele, o Carlinho, a Eliane estão tratando muito bem disso, né? Mas, e quando eu partir para outro plano, a minha cadeira vai ficar vaga, vai alguém assumir a cadeira número 1, que vai ter que lembrar do Bento e do Adilson Amaral. E assim sucessivamente. Por isso que diz que ser um membro é perpétuo da academia. Ele não vai... Por isso que se diz que é imortal. Daqui a 500 anos, com a academia existindo, vai ter alguém lá sabendo. A academia são esses escritores. Começa por aí, né? E segundo momento é a questão da produção literária. Eu acho que a gente fez isso num primeiro momento, 30 anos, e agora, ano que vem, nós vamos fazer 30 anos de Academia Itajaense de Letras, né? E é o momento da gente dar mais um pontapé, mais um empurrão para essa nova geração, né, Magro? Só para ter uma ideia, uma Academia de Letras ali de Pissadas, Penha Pissadas ali, eles estão publicando uma antologia por ano. Uma antologia. Veja, ali em Pissadas, em Penha, que é
um espaço muito menor do que Itajaí, a Grande Itajaí, né? E nós, então, nós temos muito espaço editorial, e Uhum. uma delas é que fazer uma antologia por ano, por exemplo. Sim, Nós temos de recriar o conselho editorial da academia, sim. né? Recompor o conselho editorial. E numa próxima assembleia eu quero botar isso como pauta para a gente discutir isso. Uhum. Porque na vez que nós fizemos 2 livros de Itajaí 100 anos de poesia e E Itajaí 100 13 anos anos de de história. prosa, que foi uma contribuição, né, Adilson? Foi, até hoje eu vi no Então, museu é, essa semana, lá na exposição dos justamente, escritores, estava lá essas antologias. então, eu levei algumas peças da minha coleção particular lá para a mostra. Falar nisso, eu convido todo mundo a ir no Museu Histórico Itajaí, que é uma exposição lá sobre a literatura itajaiense. Tem algumas peças minhas lá, tem até um bilhetinho, um guardanapo do Bento, um manuscrito do Bento Nascimento, Uhum. que eu emprestei para eles também e tal. E então é o seguinte, ó, nós temos uma grande literatura feita em Itajaí, gente como Arnaldo Brandão, Lauzimar Laus, Marcos José Conder, Alexandre Conder, Reis Neto, esses antigos, né? Aí Uhum. depois gente que veio para Itajaí, trabalhou um tempo em Itajaí, como Silveira Júnior, Nereu Correia, Ildefonso Juvenal, Ignácio Bastos, eh, gente que funcionário público ou que trabalhou no Banco Inco, nos Correios e estiveram aqui por Itajaí, os irmãos Guedes, gente que saiu de Itajaí e foi para a capital da República na época, o Rio de Janeiro, e por lá trabalhou muitos anos e fez literatura e fez sucesso, né? Uhum. Nós temos um itajaense que participou da Academia Brasileira de Letras, que é o Lauro Lauro Miller. Miller, Uhum. né? Nós temos mais de 10 itajaenses que fizeram parte da Academia Catarinense de Letras, né? Então, você vê, existe uma literatura itajaiense e ela precisaria ser estudada nas escolas. Uhum. E aquele projeto do ProLei que nós fizemos há uns anos atrás, ele obrigatoriamente ele vai ter de ser revitalizado. Eu falei essa semana passada na festa de 26 anos da Biblioteca Pública, eu falei com a secretária de Educação, Uhum. Milene, né? Milene, ela foi minha aluna na faculdade. Eu digo, querida, nós precisamos conversar sobre a revitalização daquele projeto Daquele do projeto. ProLei antigo. Uhum. Nós Com temos de literatura vol- Papacirique nas nós temos escolas. de voltar, nós temos de voltar para as escolas. Aquilo foi um marco realmente. Nós temos de voltar com o projeto. Uhum. E a Milene ficou entusiasmada com a possibilidade da academia e a Secretaria de Educação fazendo um projeto de botar os escritores de volta Dentro da lá sala dentro de da aula. sala de aula. Uhum. Então, vamos São. dizer assim, não tendo impedimento político, né? Ao contrário, tendo a boa vontade política, Uhum. vamos fazer, né? Uhum. Itajaí precisa e Itajaí merece. São projetos que a gente já pode lançar aí como né, a gente vamos levar aí algum tempinho para ter nessa recomposição, tem esse processo de entrada de novos membros, e com certeza todos esses assuntos vão voltar à baila e com certeza muita coisa vai sair a partir do ano que vem. Nesse momento nós estamos muito assim na parte burocrática, né, disso de Uhum. recuperar nosso CNPJ, buscar um endereço, né, uma sede e coisa mais tal. E logo ali na frente, aí recompor os quadros, né? Uhum. Seriam essas 3 questões burocráticas Por que nós temos. falar, já dá para dar algum spoiler com relação a essa questão de um espaço físico de presença real da Academia Itagense de Letras? Já dá para falar alguma Sim, coisa? alguma coisa assim, não dá de afirmar, né? Mas Uhum. dá de dizer do que nós estamos tratando. Essa semana eu tive um contato muito adiantado com a Silvana Pitts e o César de Souza, que é o casal que está montando um grande projeto cultural para fazer um grande espaço cultural multi, multicultural ali na antiga Casa Conder. Uhum. Vai ter novamente o sebo, casa aberta, vai ter espaço expositivo, vai ter um bom café,
um ambiente de café, vai ter ateliês de arte, vai ter um monte de coisa. E nós estamos trabalhando na ideia de levar a biblioteca da Academia Itagense de Letras para aquele espaço. Aí nós vamos, a ideia seria que o casarão ali recebesse a biblioteca da Academia Itagense de Letras e já fizesse ali já pensou Um assim, espaço do escritor. faz de conta assim, uma vez por mês nós chamarmos os escritores de Itajaí para tomar um café no casarão antigo ali da Lauro Miller. Uhum. Seria muito legal. Vamos tomar o café com literatura, né? Vamos tomar um café, né? E aí abrir, né? Não só para os membros da academia, Sim, né? claro, Abrir para para quem para quem quer entender, quem escreve. gosta de escrever, quem quer conhecer esse mundo, né? Assim, ó, veja, apesar de nós pretendermos ter 40 membros na academia, fechar a cota dos 40, tudo que a gente fizer, como a antologia, como o café com Sim, literatura, na medida do possível a gente tende a abrir a todos que gostam de literatura. assim. Fazer uma coisa de acessibilidade, Uhum. de inclusão, né? Só para destacar essa questão, por que 40 membros, né? É porque isso é um número originário das academias, né? A primeira academia, que foi a francesa de letras, foram 40 escritores, 40 membros, e isso se perenizou. A Academia Brasileira de Letras com 40 membros, a Academia Catarinense de Letras com 40 membros. Então, não entendo, não sei se existe uma lógica, né? Além dessa questão que é Isso é isso. histórica, né? Mas é por isso que a gente fala em 40 membros. Ah, são só 40 pessoas que escrevem em Itajaí ou na região? Não, não, tem muita gente que escreve. Mas são 40 cadeiras de membros que compõem a academia. Então, a partir do momento... Por que que a gente não abriu todas as cadeiras, né, Magru? A gente vai botar 10 agora, porque daí a gente tem os remanescentes. Mais 10, já temos com metade da academia completa, né? E aí tem um futuro, a cada ano a gente pode abrir 2, 3 processos de inscrição de novos membros, então para a academia ir crescendo, né, gradativamente. E até quando aparecer uma oportunidade, às vezes a gente, porque assim, depende dessa seleção dos 10 aí, a gente até pode fazer depois um reajuste e tal, né? Sim, podemos. Agora, já pensou que legal a gente reunir os escritores para tomar um café no casario, né? Uhum. Antigo lá, porque vai sair Itajaí vai ganhar um espaço muito interessante até o final do ano, que é a composição entre a Casa Bugart. Ali no começo da Lauro Miller tem um casarão Burger e o casarão Conder. A O- Casa Burger foi reformada, restaurada pelo poder público. A Casa Conder está sendo restaurada pela iniciativa privada. Uhum. A Casa Burger está virando um museu Das artes, das né? artes, o Museu das Artes de Itajaí. E a Casa Conder está virando um espaço Multicultural da multicultural. atualidade. Então, a gente vai transitar ali, Vai ser um sabe? Vai cenário ser cultural bem bacana ali. muito Uhum. legal mesmo. Então, e aí Itajaí ainda vai ganhar também, esse ano ainda, o Casarão Oz já está sendo mexido ali na Rua 15 de Novembro para receber o Conservatório de Conservatório. Música e E espaço da de fundação ali também. apresentações, da Uhum. fundação, tudo mais tal. Vai ter espaço para concertos de música, vai ser um ambiente cultural também, o Casarão Uhum. Oz, ali na 15 de novembro. E a prefeitura, até onde que eu sei, também está começando a fazer as pequenas tratativas, no sentido de abrir publicamente a Casa Almeida Voit, que é da família Dutra, né? Uhum. E inclusive o casarão da frente também que está sendo restaurado, da Comercial Bauer. Então, Pois, tá ficando bonito aquele prédio, né? tá ficando muito legal. E a possibilidade da prefeitura logo em seguida abrir um espaço cultural ali, por Uhum. permutas e tudo mais tal. Então, as notícias que nós temos sobre o setor cultural de Itajaí são Promissoras. notícias promissoras, assim, sabe? Uhum. E com isso que eu disse no começo do programa, que não é só música, também música, Uhum. né? Mas que espaço para o pessoal do teatro, o pessoal da literatura, o pessoal da dança, né? A dança é muito forte em Itajaí.
né? Sim. Por incrível que pareça, às vezes, porque o pessoal fala muito do setor musical, muito, né? Uhum. Musical, que merece, porque realmente, por exemplo, a arte coral em Itajaí é extraordinária. Sim. O Coral do Vale, né, é Uhum. uma coisa de qualidade estadual, assim, é realmente Referência. referência, tal. Uhum. Então, realmente, o pessoal da música, essa semana tive no lançamento do livro do Songbook do Arnaud de Mello. É uma qualidade extraordinária. Então, o pessoal da música está de parabéns pela qualidade da arte deles, tal. Mas nós também queremos espaço. Nós também, como é que é? A diversidade cultural é importante. Né? Então, daí porque a nossa luta nas letras, né? Na literatura, tal, e o pessoal do teatro também, né? E tem Uhum. o pessoal da dança, e a arte visual, né? Aí a arte visual agora ganhou um museu da arte, aí, poxa, Uhum. veja que legal, né? E ali na frente tem uma academia de dança também, naquele casario Tem. ali, Uhum. antigo ali. Uhum. Em cima, no segundo andar, tem um prédio maravilhoso, todo o piso de madeira, tal, muito legal também. É um espaço também muito interessante que vai conversar com o Casarão Bugart e com a Casa Conde. Sabe que alguns dias atrás eu tive um problema no ombro, fazer uma ultrassonografia ali na clínica São Lucas. Eu fiquei lá na frente ouvindo, nossa, que música, que dança é essa que tá vindo? Aí eu percebi aquela academia de dança ali bem na frente da... E o prédio, se tu entrar no Pois prédio, é, eu você não vai entrei ver que lá, mas de fora eu já vi que era, pô, que bacana. maravilhoso, maravilhoso. Então, Itajaí, eu posso estar enganado, mas assim, nós estamos assim ressurgindo assim no setor Uhum. cultural de uma forma bem interessante, sabe? Uhum. E aí também a proposta de levar a Casa da Cultura, levar para os bairros também, abrindo, não só levando eventos para os bairros, mas abrindo Casa da Cultura nos Nos bairros. bairros. Uhum. Essa ideia já Já está frutificando, já tá, está, olha, tá bem, florescendo. já está bem adiantado o processo, sabe? Uhum. Talvez comece no São Vicente ou Cidade Nova, uma coisa assim e tal. Então, nós temos duas pessoas dinâmicas hoje no setor cultural, no comando, que é a Beth Laurindo e a Sandra Vanzuita. Uma na Uhum. Fundação Genésio Miranda Lins, outra na Fundação Ação Cultural. cultural. Uhum. Né? São duas pessoas assim extremamente dinâmicas e eu posso estar enganado, mas se continuar assim, nós vamos andar em 2 anos o que a gente não andou em 10, sabe? Uhum. Porque não é só fazer eventos. Veja, quando você entrega a Casa Bugart para um museu da arte, não é um evento, é uma coisa para É uma sempre. Sabe? Uhum. Então, nós estamos falando de outra coisa, Sim, sim. né? Não é só fazer um festival ou fazer, sabe, que é um evento que aí de repente alguém não gosta, não quer mais fazer e Não acaba. faz, Não, o exatamente. Casarão Burger está lá, Está lá. restaurado, tem um museu, tem Casarão um Oz agora, acervo. né? Tantos anos lá com a Polícia Federal, depois Isso. abandonado tantos anos, agora E até agora, lamento a demolição daquele prédio antigo do Correio, né? Podia ter demolido aquela ferta de trás e deixado daquele nós antigo, né? tivemos hoje, essa semana já tive mais 5 conversas sobre a retomada da ideia de fazer um museu do Porto. Pois é, que está lá Que está abandonado, né? abandonado, e talvez a gente pegar o Pier, por exemplo, ver com a Polícia Federal ali, né, o que pode acontecer e tal, e eles ficarem com o CAS, né, ali Uhum. o atracadouro, mas o prédio em si, O pier, né? Uhum. conseguir fazer um museu do Porto, né? Então, coisas que... Agora, claro, vem um processo eleitoral, Adilson, e tudo vai, pelo menos se depender do meu esforço, vai mais para os bastidores e menos para a mídia, né? Uhum. Porque o processo eleitoral esse ano vai ser um processo muito desgastante, bipolar, elisado, né? Infelizmente. Aquela coisa de... Se não é nós, é contra nós e pronto. bandido e mocinho, né? Uhum. Zorro e Sargento Garcia. É o seguinte, então, uma coisa que não me interessa, né? Uhum. Absolutamente. Eu, por exemplo, não gostaria de envolver a Academia Itagense de Letras nesse processo radicalizado, bipolarizado. Não, com certeza não. E até uma certa decadência até, né? Parece que politicamente parece que o mundo não evoluiu. Regrediu, eu diria, né? Porque eu nasci nesse mundo bipolar, né, bipolarizado, de MDB E Arena. Arena, né?
Então era nós contra eles, e eu era do MDB, né? E Uhum. aí todo mundo que era da Arena não prestava, aí eles olhavam para nós não prestávamos, né? E é um mundo pobre, né? É. É Uhum. um mundo, Num mundo tão plural, né? A gente ainda discutindo essa é, questão de o é ou não é. eu quero pensar hoje em inclusão, em Uhum. respeito à diversidade, ao diferente, direito ao contraditório, que significa democracia, basicamente, e que haja espaço para todos e que todos convivam harmonicamente. Então, assim, ó, quando nós fazermos o julgamento de quem vai entrar na Academia Itagense de Letras, com certeza não será um julgamento ideológico. Uhum. Se o cara é do governo ou contra o governo, se é Lula ou se é Bolsonaro, isso daí não vai estar na nossa pauta de discussão na Academia Itagense de Letras. Uhum. Sabe? O que é que nós queremos? Não, nós queremos a literatura da pessoa, a contribuição dela, né? Engajamento, O né? engajamento dela no Uhum. processo de desenvolvimento das letras, Uhum. sabe? O mundo está muito vazio, sabe? Está muito encrenqueiro demais. Tudo é motivo para discussão, tudo é motivo para chamar palavrão e ofender. Não sei, parece que as coisas. E não por coincidência, nós falamos de uma lacuna aí de leitores, né? Exato. De onde é que vem essa É, falta de. esse orgulho, a ignorância, né? Parece que Uhum. eles têm orgulho de ser ignorante, né? Uhum. Então, outro dia eu botei uma matéria no site que eu tenho em Itajaí de antigamente, sobre o restauro da Igrejinha Velha. Vieram uns 5 ali, imagina gastar 1 milhão para restaurar uma coisa velha daquela que está caindo. Tal. Quer dizer, é uma ignorância assim, sabe? A pessoa não tem nem vergonha De mostrar que não imagina, que está fora a imagem de Itajaí. A história de Itajaí passa pela Igrejinha da Imaculada Conceição, poxa. O cara diz que é uma coisa velha, que pode deixar cair mesmo. Quer dizer, é muito falta de ignorante. conhecimento, né? Não, é ignorância, é orgulho de ser ignorante, sabe? Uhum. Então, e acho que isso tem a ver com essa lacuna que nós tivemos de leitores aí, né? Por um Uhum. período sem leitores, né? Uhum. Não pode, só pode ser isso, porque, sabe? Então, Magro, vamos mudar essa história. Nós estamos chegando ao final do programa, então reforçar a ideia de que você aí que quer entrar nesse mundo da literatura, ou que está no mundo da literatura, mas quer, né, ganhar força, quiser se aliar a gente, o que é que tem que fazer? Vamos entrar na internet aí, ver o edital. Aí, como é Isso. que a pessoa consegue esse edital, Adilson? É no endereço esse que você falou? Manda um e-mail para a gente, no AIL Inscrical, né? Academia Itagense de Letras, inscrição sem a cedilha e sem o tio, então aielinscrical@gmail.com. Chega lá e pedir, olha, eu quero uma cópia do edital e a ficha de inscrição, a gente manda, né? Diariamente eu vou estar monitorando, acho que tu também, né? E quem já tem o seu material, pega lá, já manda, já se inscreve para entrar no processo seletivo. Legal, então, é isso daí. Seja bem-vindo à Academia Itagensy Letras. Seja bem-vindo. E você que é professor, daqui a pouco vai ter novidades aí para a gente levar o escritor para a escola de novo, para a gente poder levar esse movimento literário para a gurizada também aderir a esse processo. Magro, muito obrigado pela tua presença. Foi uma honra. Eu sempre gosto de estar aqui, a TVBE, eu estou na TVBE desde o início dela. Tá? Aquele Buscando Soluções, lá com o pastor Sérgio Uhum. Alves. Sim, lembro Lembra? dele, claro. Aí depois vieram outros, o Dario, o Carlo Antônio, né? Uhum. Mas comecei daqui regularmente frequentando esse estúdio com o pastor Sérgio Alves. Então, é uma mídia que sempre morou no meu coração e eu gosto de estar aqui. Beleza. Então, nós ficamos por aqui então, e nós voltamos na próxima semana com o apoio do Instituto Crescer com mais um programa Tribuna na TV. Então o assunto vai ser literatura também. Aguardo que vai ser muito interessante. Até lá.